vamos falar sobre a modificação, a alteração que trouxe a Portaria do Ministério da Economia, Portaria 424, publicada no dia 30 de dezembro de 2019, que passa a vigorar em 1º de janeiro de 2021. Mas o que ela trouxe de novidade? Ela altera a idade do cônjuge companheiro pensionista, né, de segurado do regime geral ou de servidor público federal, em relação à duração da pensão por morte para óbitos ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2021. Mas até chegar à explicação do que trouxe a portaria, é necessário voltar à explicação para falar sobre a duração da pensão por morte concedida a cônjuge, companheiro ou companheira do segurado do regime geral, que também é a mesma regra aplicada para o servidor público federal. Veja, nós temos em 2015 uma grande alteração na lei de benefício, trazida pela Lei 13.135. Para óbitos, a partir de 18 de junho de 2015, a pensão por morte para cônjuge, companheiro ou companheira deixa de ter como regra a vitaliciedade. Ela deixa de ser vitalícia em regra. Antes, qualquer idade que tivesse cônjuge ou companheiro, qualquer tempo de casamento ou união estável que tivesse o segurado ou o servidor público federal, a pensão por morte deixada para seu cônjuge ou companheiro ou companheira seria vitalícia. Então, veio essa modificação e nós temos, na situação da regra geral, é que se o segurado, a partir dos óbitos ocorridos a partir de 18 de junho de 2015, o segurado tiver falecido, não tendo pelo menos 18 contribuições ou 2 anos de casamento ou união estável, a pensão por morte seria devida a seu cônjuge, companheiro ou companheira por apenas 4 meses, exceto se tivesse morrido de acidente, ou então esse mesmo cônjuge companheiro fosse inválido ou com deficiência. Então, a regra geral passou a ser de 4 meses. Para que essa pensão tivesse uma duração maior, vai exigir do segurado ou do servidor público federal, já que a regra é a mesma, que na data do seu óbito, ele tenha já completado 18 contribuições e 2 anos de casamento ou união estável. Ou então, independente de tempo de casamento ou contribuição, ter falecido de acidente de qualquer natureza ou causa. Então, veja aqui na tabela. Olha, se o óbito ocorrer depois que o segurado ou servidor federal tiver 18 contribuições e pelo menos 2 anos de casamento ou união estável até a data do óbito, né? O tempo de duração da pensão será de quanto? 3, 6, 10, 15, 20 anos. Ou então, vitalícia. Mas como que eu vou saber se é por 3, 6, 10, 15, 20 anos ou mesmo a pensão vitalícia? Vai depender da idade daquele pensionista cônjuge ou companheiro, na data do óbito do segurado. Então, se na data do óbito do segurado ele tiver completado 18 contribuições e já tiver pelo menos 2 anos de casamento ou união estável, se a cônjuge ou cônjuge, companheiro ou companheira, tiver naquela data menos de 21 anos, a pensão será concedida? Com certeza,
mas por apenas 3 anos. Se a idade fosse entre 21 e 26, pensão por 6 anos. 10 anos a duração da pensão quando a idade tivesse entre 27 e 29 anos. Se a idade fosse entre 30 e 40 anos, por 15 anos a duração da pensão, e por 20 anos, se fosse entre 41 e 43 anos. Para que a pensão fosse concedida de forma vitalícia, a idade do cônjuge ou companheiro teria que ser quanto? 44 anos ou mais, né? Isso se ele, volto a dizer, tiver já 18 contribuições e 2 anos de casamento ou união estável. Ou então, mesmo não tendo 18 contribuições pelo menos e pelo menos 2 anos de casamento ou união estável, tivesse falecido de qualquer acidente, doença profissional ou doença do trabalho. E quando eu digo qualquer acidente, é qualquer acidente mesmo, não só o acidente do trabalho. Então, olha, aqui no caso, se morrer de acidente, doença profissional ou doença do trabalho, mesmo que não tenha 18 contribuições e não tenha 2 anos de casamento ou união estável, eu aplico a regra da duração da pensão por 3, 6, 10, 15, 20 anos ou vitalícia, certo? É o que trouxe a Lei 13.135, né, de 2015. E ela acrescenta ao artigo 77 da Lei 8.213 o parágrafo 2º-B. Veja, após o transcurso de pelo menos 3 anos e desde que, nesse período, se verifique o incremento mínimo de 1 inteiro na média nacional única para ambos os sexos, correspondente à expectativa de sobrevida da população brasileira ao nascer, poderão ser fixadas em números inteiros novas idades, para os fins previstos na linha C do inciso 5 do parágrafo 2º, em ato do Ministro de Estado da Previdência Social, limitado o acréscimo na comparação com as idades anteriores ao referido incremento. Então, o que a lei já prevê? Olha, daí a 3 anos, então 2015, 2018. Se nesse período houver um incremento na expectativa, um aumento na expectativa de sobrevida do brasileiro, em pelo menos 1 inteiro, aquelas idades que nós vimos, menos de 21, entre 21 e 26, entre 27 e 29, entre 30, 40, entre 41 e 43, com 44 anos ou mais, elas poderão também sofrer aumento. Aumento tantos inteiros quanto forem os inteiros de aumento da expectativa de sobrevida. Olha, poderão ser fixadas em números inteiros novas idades, limitado o acréscimo na comparação com as idades anteriores ao referido incremento. Então, se aumentou a expectativa em 1 inteiro, eu posso aumentar em 1 a idade. Se aumentou em 2, eu posso aumentar em 2. Se aumentou em 1,5, eu posso aumentar em 1. Eu não posso aumentar em 2. E por ato do Ministro de Estado da Previdência Social. Naquela época, nós tínhamos o Ministério da Previdência Social. Hoje, Ministério da Economia, né? Pois bem, então, como no período entre 2015 e 2020 houve um incremento, sim, na expectativa de sobrevida do brasileiro, em número superior a 1, foi 1,7. O ministro da Economia edita a portaria para aumentar aquelas idades, né, que nós vimos, em 1
inteiro. E por quê? Veja, a tábua do IBGE, publicada lá em 2014, né, referente ao ano de 2013, que vigorava quando da Lei 13.135, a expectativa de sobrevida ou expectativa do brasileiro ao nascer era 74,9 anos. Agora, em dezembro de 2020, foi editada nova tabela, nova tábua do IBGE, com a expectativa pulou para 76,6, um incremento de 1,7 ano. Então, houve aí um incremento de mais um ano. O que a portaria 424 faz? Altera um ano na tabela. Então, veja, a duração da pensão por morte de cônjuge, companheiro, né, do segurado do regime geral ou do servidor público federal, passou a observar as seguintes idades. Aí, veja, no caso de óbitos a partir de 1º de janeiro de 2021. Se morreu dia 31 de dezembro de 2020, é a tabela, é a idade anterior. Se morre a partir de 1º de janeiro de 2021, nós temos a seguinte tabela. Veja, menos de 22 anos, antes era menos de 21. A duração é de 3 anos. Entre 22 e 27 anos, a idade do cônjuge. Duração da pensão por 6. Entre 28 e 30, 31 e 41, 42 e 44. Então, a gente vê que sempre aqui teve um aumento de 1 inteiro na idade. E para a pensão ser vitalícia, passou, então, a exigir do pensionista cônjuge, companheiro ou companheira, a idade de 45 anos ou mais na data do óbito do segurado, né? Então, essa regra, aquela idade que antes, veja aí, eu tinha, antes da portaria, né? Eu tinha menos de 21, entre 21 e 26, e assim por diante. Depois que a portaria é publicada e para óbitos a partir de 1º de janeiro de 2021, tá? A partir de 1º de janeiro de 2021, nós temos um incremento de 1 ano nessas idades. Então, veja, eu posso dizer que se a viúva, aos 21 anos, o marido, segurado do regime geral, falece no dia 10 de janeiro de 2021, no dia 1º de janeiro de 2021, e ela tem 21 anos, né? Olha, ela vai ter a pensão por morte durante 3 anos, se o segurado já tinha 18 contribuições e 2 anos de casamento. Ou então, se morreu de acidente. Se ela tinha o quê? 21 anos, porque eu vou colocar a tabela aqui, ó, menos de 22. Se ela tinha 22 anos, né? Se ela tinha 22 anos na data do óbito, ou pelo menos se ela tinha, vamos supor, 27 anos na data do óbito, 1º de janeiro, ela vai receber por 6 anos. Ao passo que, se o marido falecesse no dia 31/12, ela receberia a pensão por 10 anos. Veja, olha, até 31/12 de 2020, né? Até 31/12 de 2020, se ela tivesse 27 anos na data do óbito, ela receberia a pensão por 10 anos. Mas, se ele falece a partir de 1º de janeiro de 2021, como ela tem 27, a pensão durará por apenas 6 anos. Né? E qual é a fundamentação na alteração da portaria, na alteração trazida
pela portaria 424. O próprio parágrafo 2º-B do artigo 77 da lei, que dá, né, condições, competência ao ministro hoje da Economia de alterar essas idades previstas lá no artigo 77, parágrafo 2º, para a duração da pensão por morte de cônjuge, companheiro ou companheira. Então, não é a data do requerimento que nós vamos observar para aplicar, né, a idade anterior à portaria 424 ou a idade trazida pela portaria 424. É a data do óbito do segurado ou do servidor público federal. Tá ok? Então, essa é uma mudança significativa, porque dependendo, né, da idade vai fazer diferença. Então, hoje eu posso dizer que, a partir de 2021, para que cônjuge, companheiro ou companheira tenha direito à pensão por morte vitalícia de um segurado do regime geral de previdência social ou de um servidor público federal, tem que esse segurado ou servidor ter completado 18 contribuições e, no mínimo, 2 anos de casamento ou união estável. E o pensionista ter 45 anos ou mais de idade. Ou então, ter esse segurado ou servidor falecido de acidente e o pensionista, cônjuge ou companheiro ter na data do óbito 45 anos ou mais de idade. Ok? Então, fica para você essa atualização importante e a fundamentação, né, que levou à modificação pela portaria do Ministério da Economia. Um abraço.